Fala, meu amado, minha amada que me acompanha aqui nesse canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre teoria do apego, tipos de apego, como que a gente desenvolve um tipo de apego lá na nossa infância e como esse tipo de apego vai influenciar nos nossos relacionamentos ao longo da nossa vida. Como que esse senso de segurança é expressado através das estratégias que a gente desenvolve, né, esses mecanismos de se relacionar, de se sentir seguro, de se sentir amado dentro de um relacionamento, como que surge isso. Então vem comigo pra gente esclarecer esses pontos tão importantes. Vamos lá. A teoria do apego é um modelo desenvolvido pelo psicólogo britânico John Bowlby no século XX, com base em conceitos da psicanálise. Segundo a teoria, desde que nascemos, a gente busca estabelecer uma conexão, um vínculo com o nosso cuidador que vai garantir a nossa sobrevivência. E esse vínculo que a gente desenvolve com nossos criadores, principalmente na primeira infância, isto é, até os 6 anos de idade, vai impactar na forma como a gente constrói os relacionamentos ao longo da nossa vida. A todo momento em nossa vida, a gente busca construir vínculos, né, que estabeleçam esse senso de segurança pra gente e que supram nossas necessidades, emocionais e afetivas. Então, o laço mais estreito que a gente tem com o cuidador na nossa primeira infância é o que vai definir o tipo de apego que a gente vai desenvolver. A gente tende a procurar o nosso cuidador quando a gente se sente ameaçado, quando a gente precisa de proteção, quando a gente chora, né? Acontece alguma coisa, a gente vai correndo pro nosso cuidador nos acudir. Então, portanto, de acordo com as experiências dessa nossa relação com o nosso cuidador, a gente vai desenvolver nossas crenças, nossas ideias e nossos comportamentos. Tudo isso pautado nessa busca por se sentir amado, por se sentir validado, por se sentir seguro emocionalmente. E aí, dos 7 aos 9 meses, o bebê passa a desenvolver esse apego específico, geralmente com um cuidador mais presente, né, no seu cotidiano. Antes disso, a gente possui um apego indiscriminado, que a gente não consegue diferenciar uma pessoa estranha de uma pessoa da nossa família, né, que tá ali sempre presente com a gente. A partir dos 10 meses a gente passa para a fase de apegos múltiplos, né, que esses vínculos se propagam para mais indivíduos com quem a gente tem proximidade, né? O bebê passa a reconhecer pessoas mais distantes da família, por exemplo, que não é parte do círculo de todo dia, né? E quais são esses tipos de apego, então? O primeiro apego que a gente tem aqui é o apego seguro, que é o apego que se desenvolve quando a gente tem um vínculo firme com o nosso cuidador, né? Essa criança que teve a presença do cuidador, que teve o cuidado constante ao longo da sua primeira infância, ela tende a desenvolver uma independência saudável, uma segurança, porque ela sabe que pode contar sempre com os cuidadores dela. Devido a essa frequência de atenção e cuidado, é provável que quando adulto essa pessoa consiga desenvolver relações saudáveis e equilibradas, já que foi aprendendo a lidar com essa separação momentânea de si mesmo com os cuidadores na primeira infância, né? Por exemplo, ali na escola, né? Que a criança vai tendo um distanciamento maior dos cuidadores, ela aprendeu a desenvolver com segurança essa própria independência, né? Se sentindo segura e gradualmente lidando e regulando as próprias emoções negativas despertadas por essas separações. Sem pânico de estar longe dos cuidadores, né? Porque tem esse senso de que é bem cuidado. Assim, o indivíduo aprende a lidar melhor com situações de rejeição e discussões em seus relacionamentos, né, ao longo da vida, sabendo separar a situação dos sentimentos envolvidos nesses laços afetivos. Tem grande parte dessa maturidade emocional
vem dessa inteligência, dessa capacidade de gerir as próprias emoções negativas, de se autorregular emocionalmente após momentos de estresse, né? Uma pessoa que lida melhor com as emoções negativas, principalmente. Confiam que são merecedores de amor, confiam no seu valor próprio, tendem a se comunicar aberta e honestamente, conseguem demonstrar vulnerabilidade e segurar um espaço para outra pessoa também ser vulnerável. E tem um ótimo equilíbrio entre o precisar da pessoa amada e o ser bem, sentir-se bem numa independência. E aí a gente vai para o apego evitativo, que é esse apego desenvolvido por pessoas que não tiveram seus cuidadores muito presentes, né? Tiveram um distanciamento emocional e afetivo com esses cuidadores. Por terem sido pouco estimulados a darem atenção às próprias emoções, tendem a ser mais frios, distantes e independentes, comumente sentindo-se desconfortáveis em demonstrações de afeto, porque não foram ensinados a fazê-lo. É uma pessoa que tem grande dificuldade de identificar as próprias emoções, que tem uma desconexão emocional. Frequentemente, os cuidadores foram um tanto negligentes ou abusivos, então, inconscientemente, quando crianças, aprenderam que demonstrar emoções era sinônimo de fraqueza, que demonstrar emoções levava a punição, que não era seguro demonstrar emoções, que era errado, que era vergonhoso demonstrar emoções, principalmente emoções negativas, como raiva. E aqui é um forte sentido que a pessoa tem em se demonstrar forte, né, nesse desligamento do lado emocional, como alguém que não demonstra as próprias emoções por conta dessa evidente desconexão. É comum serem pessoas que não sabem expressar o que sentem, porque não entendem, né, não sabem identificar as emoções, além de serem pessoas que costumam se desligar das discussões, fugindo delas, fugindo de conflito, não sabem lidar com conflito nos relacionamentos. Não sabem lidar com conflitos e não aprenderam a expressar as próprias necessidades ou até mesmo reconhecer que essas necessidades existem dentro das relações. São pessoas que procuram escapar de conflitos com hobbies, com trabalho ou até com uso de substâncias, distraindo-se quando o relacionamento não vai bem. Ainda tendem a usar uma abordagem muito racional e lógica frente às questões emocionais, porque é a maneira que elas sempre foram ensinadas a lidar com essas questões emocionais, né? Já que existe esse afastamento das próprias emoções, a pessoa vai usar muito da lente da lógica, da racionalidade, intelectualizando o que sente. Apego ansioso ou ambivalente. Nesse apego há uma grande inconstância e insegurança no modo em como a pessoa desenvolveu a relação com os próprios cuidadores. Nesse lar instável, a pessoa desenvolveu, né, essa criança desenvolveu um senso de grande imprevisibilidade, de não saber o que esperar da reação dos cuidadores, né, desse ambiente instável, se desenvolveu com sentimentos ambíguos a respeito de suas relações, visto que ora era tratado com atenção, com cuidado e outra hora com negligência, né, não sabia o que esperar dos cuidadores, não sabia como seria a reação emocional dos cuidadores frente às suas necessidades. Pessoas com apego ansioso tendem a oscilar entre a necessidade de desenvolverem laços íntimos que promovam segurança e o medo de se abrir e ser ferido, abandonado, rejeitado. Por terem desenvolvido na infância essa insegurança afetiva e senso de desvalorização, tendem a desenvolver uma dependência emocional devido à sua carência afetiva. É comum o medo de rejeição e abandono e a dificuldade em lidar com emoções negativas sentidas, podendo explodir em protestos em seus relacionamentos afetivos, demonstrando uma dificuldade em regular as suas emoções sozinha, e aqui até por vezes colocando essa responsabilidade de se regular emocionalmente para o outro,
né, digamos, acusando o outro de te instabilizar, digamos assim, né, por conta dessa ferida, desse apego. Tendem também a serem hipervigilantes, procurando notar qualquer desordem ou sinal de que algo negativo acontecerá no ambiente, né, devido às experiências negativas da infância, desse lar instável. E esse é um mecanismo de defesa e enfrentamento, né, a pessoa tá ali sempre num modo meio alerta para identificar quaisquer possíveis ameaças ao seu bem-estar emocional no ambiente. Por terem se desenvolvido nesses ambientes estáveis, pode ser que tenham crescido com responsabilidades de adultos desde bem pequenos, aprenderam a cuidar bem dos outros, mas frequentemente se sentem ressentidos por não receberem a mesma atenção, o mesmo cuidado. Essa proximidade afetiva, volta e meia, é oposta a esse medo de abandono. Tendem a fazer ameaças vazias de acabar com uma relação quando se sentem feridos, descontentes com o relacionamento. Também podem sentir pânico ao não conseguirem resolver conflitos do relacionamento prontamente, devido a esse medo da solidão, devido a essa dificuldade de se autorregular emocionalmente, de se sentir seguro no próprio corpo, sozinho. Né, projeta muito essa necessidade de validação, de atenção do outro para reconhecer, para corregular o lado emocional. Então, sentem muito essa necessidade de serem ouvidos, de validados pelo parceiro. E por último, a gente tem o apego desorganizado, que é um outro apego possível de se estabelecer num lar instável, com cuidadores inconstantes. Aqui é um grande medo e uma simultânea vontade em desenvolver vínculos emocionais profundos. Ao mesmo tempo em que a pessoa teme a rejeição e o abandono devido a esse senso de insegurança que veio da sua infância, há também um forte desejo de experienciar essa intimidade emocional. Por terem vivido uma infância caótica, têm dificuldade em lidar com as próprias emoções e demonstram isso nos relacionamentos, ora afastando o parceiro, ora atraindo-o de volta. Tem muita confusão sobre os próprios sentimentos. E como não aprenderam a desenvolver essa segurança desde a infância, têm dificuldade em criar um ambiente seguro e confortável dentro dos seus relacionamentos e frequentemente têm uma imagem negativa sobre si mesmos. Tem comportamentos imprevisíveis e difíceis de serem categorizados. Então esse apego desorganizado seria um misto do apego ansioso com o evitativo. Ora a pessoa quer que o parceiro, que a parceira esteja perto, que esteja íntimo, e ora a pessoa afasta esse parceiro, né, por medo desse abandono, dessa rejeição. Então tem muita dificuldade em estabelecer um vínculo de confiança com outra pessoa porque não sentiu essa confiança no passado lá com seus cuidadores. E é isso sobre esses apegos. Quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários se tu tinha essa visão, se tu já sabia sobre tipos de apego e como esses apegos perduram ao longo da nossa vida e vão se refletir nos nossos relacionamentos mais íntimos, principalmente, é claro. Eu ainda quero trazer mais sobre como curar essas feridas emocionais de acordo com cada tipo de apego. Se tu se interessa por esse assunto, psicologia, ocultismo, magia, autoconhecimento, espiritualidade, se tu não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para tu não perder nenhum desses conteúdos cheios de consciência, cheios de reflexão e direcionamentos para a cura interior. Fico por aqui nesse vídeo. Grande beijo no teu coração, te amo, até a próxima.